Olá, meus queridos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco acerca dos sinais internos do arrebatamento da igreja. Isso mesmo, sinais internos. Mas talvez você me diga mais, irmão Endel, há sinais internos e externos? Sim, geralmente o que a gente ouve falar são os sinais externos que estão fora. Note que geralmente nós ouvimos falar sobre rumores de guerras, sobre a questão de nação se levantando contra a nação. Isso tudo, sinais nos céus, é sinais externos da vinda de Cristo. Mas há os sinais internos que está cada vez mais notório aos nossos olhos, só que a gente não percebe porque pouco se fala acerca dos sinais internos do arrebatamento. Veja que Paulo e o próprio Jesus, eles falaram acerca dos sinais internos que a igreja daria, surgiria de dentro da igreja. Perceba que a cada dia que passa, a cada momento que passa, há muitos escândalos. A cada dia que passa, pessoas no meio evangélico trazem os escândalos e mais escândalos para a igreja do Senhor. E a cada dia, as pessoas ao redor, as pessoas que não servem a Deus, não tomaram essa decisão ainda, elas veem a igreja como um bando de pessoas que são hipócritas, que estão vivendo uma vida fingida, que não é nada daquilo, que não é verdade, que eles não tiveram sua vida transformada. Por que eles estão observando ou notando, ou vendo, falando que a igreja segue as pessoas que compõem a igreja seguem essa linha? Por causa dos grandes escândalos que têm acontecido, como ultimamente nós temos visto, mulher mandando matar o esposo o pastor fazendo armadilhas para matar a esposa e chegando a matar, arquitetando com uma mente diabólica. Então isso tudo é sinais internos, que são poucos falados. Sinais internos são poucos notados. Sinais internos são pouco enfatizados. Veja que o próprio Jesus disse assim, olha, quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É o próprio Jesus falando. Veja que em outra passagem ele chega a dizer, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja, ele fala o amor de muitos. Jesus não disse que o meu e o seu tem que se esfriar. Ele disse o amor de muitos. E eu quero crer que você não fará parte desses muitos que o amor se esfriará por causa da iniquidade. Sabe por quê? Porque você estará balizado pela palavra de Deus. E uma casa bem abalizada, uma casa com uma boa estrutura, vai bater o vento, correr os rios, e ela não cairá porque estará firme no alicerce. O alicerce da palavra de Deus, tá bom? Gente, eu vou falar aqui um pouco acerca dos sinais internos. Note, os sinais externos são muito falados, enfatizados, e durante anos a gente ouviu falar sobre sinais externos que precederão ao arrebatamento. Talvez você está me escutando, você seja, assim como eu, pré-tribulacionista, mas pode acontecer de alguém estar aí me escutando e ser tribulacionista ou pós-tribulacionista, acredita que a igreja passará pela grande tribulação, que a igreja será tomada ali no meio da grande tribulação. Isso não tem problema. Por quê? Porque isso é uma questão secundária. O que a gente não pode divergir aqui é acerca da salvação que é por meio de Cristo Jesus pela fé. Pela graça nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso aí não pode haver divergência, tá? Isso aí não. Se você disser que você será salvo por Miguel, que Jesus é Miguel, que Jesus é um arcanjo, aí a gente vai ter uma questão séria aqui para resolver, né? Aí a gente vai discordar aqui até as últimas. Mas sobre a questão do arrebatamento, você pode crer muito bem que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? E você pode crer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, assim como eu creio, né? Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja não atravessará a grande tribulação, vamos ser arrebatados antes. Mas vamos lá, os sinais internos que surgirão, estão surgindo cada dia mais, está mais eminente dentro da igreja. Vamos lá.
Veja o que Paulo diz para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um pastor evangelista. Timóteo é um pastor evangelista que está cuidando de uma igreja. E Timóteo manda uma carta para ele, uma carta pessoal para ele. E essa carta serve para todos aqueles que estão na frente de liderança, serve para você que está na frente de um grupo, serve para você que é crente em Jesus. Amém? Vamos lá. Ele diz assim, ó, sabe, porém, preste atenção nisso. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu te pergunto, esses dias em que a gente vive não são dias trabalhosos? Que até as pessoas que são convidadas, são tão trabalhosos que as pessoas que são convidadas para assumir um cargo, pensa 1000 vezes antes de dizer sim, porque são dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, veja só, amantes de si mesmo. Notem se hoje em dia não vivemos um tempo de pessoas narcisistas. Narciso, para quem não sabe, narcisista vem da palavra narciso, foi um homem que olhou o seu reflexo na água e ficou apaixonado pelo seu reflexo. Ele morreu ali, ficou sem comer, sem beber, e morreu ali olhando para o seu reflexo encantado. E veja se hoje em dia não há um culto à personalidade. Se as pessoas cada vez mais não querem sua foto num cartaz, não querem ser cultuados, adorados, venerados, porque homens amantes de si mesmo. Antes de amar o próximo, eles amam só a si mesmo, esquecem do amor ao próximo. Homens que cada vez mais querem ser honrados, citados, venerados, isso tudo dentro da igreja. Paulo aqui está falando para Timóteo de coisas que acontecerão dentro da igreja, não fora. Fora as pessoas fazem o que quer, mas dentro da igreja é que surgirá o sinal do arrebatamento. Homens amantes de si mesmo, vai contando. Avarentos, amantes do dinheiro, gente. Veja só se cada dia não surgem homens amantes de si mesmo e amantes do dinheiro, servem a mamon. Muitos líderes sobem a liderança e só veem a ovelha como um lucro, como um número, né? Só querem, na verdade, seus votos, seus dízimos, suas ofertas. Percebam se isso não é uma questão de avareza, né? Homens amantes de si mesmo, avarentos, né? Que amam o dinheiro, têm o dinheiro como seu senhor. Esqueceu Jesus. Presunçosos, homens que são presunçosos, soberbos. Veja se a cada dia que passa as pessoas não estão mais soberbas. Isso tudo que eu falo pessoas, não falo lá fora. Lá fora a pessoa faz o que quer. Eu falo dentro da igreja, pessoas cada vez mais soberbas. Blasfemam contra a pessoa do Espírito Santo. Desobedientes a pais e mães, gente, isso aqui cada dia mais está notório a nossos olhos. Filhos desobedientes, né, que não obedecem aos seus pais, não têm seus pais e suas mães como seus heróis, são ingratos. Paulo diz aqui, ingratos, homens ingratos. Gente, a ingratidão está marcando a nossa era. A ingratidão está presente dentro da igreja. As pessoas não sabem ser gratas a Deus por aquilo que têm, por aquilo que possuem, por aquilo que adquiriram. Não sabem ser gratas umas às outras pelo auxílio que um dia teve, num dia do momento de dificuldade. Não tem. Profanos, pessoas que desprezam a obra de Deus. Pessoas que veem a obra de Deus que são profanas, desprezar o sagrado. Veja só, desprezar o sagrado. A pessoa despreza o sagrado. Chega e acha que para evangelizar tem que fazer dancinha de TikTok na igreja, tem que fazer de tudo. Não respeita o sagrado, profana aquilo que é sacro, santo. Veja só se isso tudo não está na igreja. Sem afeto natural. Cada vez mais nós vemos homens e mulheres dentro da igreja sem afeto natural. Pais que não amam filhos, filhos que não amam os pais, pessoas que abortam dentro da igreja, né? Eu acho que até o vídeo vai ser cancelado por causa desse negócio, o YouTube vai segurar, né? Mas eu vou falar claramente, pessoas que abortam
dentro da igreja, estão abortando filhos, tem relacionamento fora, tem relacionamento extraconjugal, fornicam, mas para não ficar ruim para eles abortam uma criança, não tem afeto, amor natural. Irreconciliáveis, não se reconcilia com marido e mulher que briga e dormem no sofá, um no outro, um na cama, no sofá, não se reconciliam. Filhos que brigam com seus pais e guardam ódio dos pais, não buscam a reconciliação, não liberam o perdão. Caluniadores, pessoas que têm prazer em difamar o seu irmão, pessoas que têm prazer em caluniar, em levantar falso, falam com prazer acerca de uma falha do seu irmão ou falam mentiras acerca do seu irmão. Isso é uma pessoa caluniadora. Incontinentes, ninguém consegue conter, né? Ele não consegue conter a sua vontade, nem permite que conselhos contenham. Cruéis, pessoas cruéis que têm prazer na miséria alheia, sem amor para com os bons. Parece que a cada dia dentro da igreja, volta a falar, não fora. Fora a gente espera tudo, mas dentro da igreja a gente vê que cada dia mais parece que o certo se torna errado, o errado vira certo. Chamam o doce de amargo e amargo de doce. Isso tudo dentro da igreja. Sem amor para com os bons. Traidores. Traem. Eu falo com minha esposa direto. Amor, as pessoas não sabem mais o que é fidelidade. As pessoas não sabem mais o que é a lealdade a outra pessoa, né? Mas traem com facilidade as outras pessoas, né? Traem amizades, traem cônjuge, traem seu pastor. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Têm a aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Destes afasta-te. Observe. Gente, cada dia que passa, você nota, você percebe, você vê diante dos seus olhos homens e mulheres que a gente olha e diz, e um dia já admirou, um dia já teve como referência, como modelo, mas você, de repente, surge um escândalo com uma pessoa. De repente, você nota que a pessoa era uma pessoa com a mente diabólica, que estava ali dentro da igreja, vestido de crente, falava como crente, dava a paz do Senhor a mim e a você, mas na verdade, no oculto, quando ninguém via, era um lobo cruel e devorador. Eu te pergunto se a cada dia não surge um escândalo diferente. Veja que a estratégia do diabo agora é matar a igreja, tentar matar a igreja de dentro para fora. Antigamente era pedrada, era perseguido, jogavam um cavalo em cima dos crentes, jogavam um carro, faziam de tudo. Mas hoje ele está tentando destruir de dentro para fora. E o modo que ele encontrou é trazer escândalo para a igreja. Porque o escândalo mata quem está dentro e o escândalo faz com que quem está fora não queira entrar. Então a estratégia que o diabo achou hoje em dia é trazer escândalo sobre a igreja. Colocar pessoas com mentes diabólicas em lugar de destaque na igreja. E veja que a gente está falando nisso. Nós não estamos tendo o espírito de discernimento. É o dom, meus irmãos, que a gente está esquecendo de buscar. É o dom de discernir os espíritos, de saber qual é a fonte daquilo ali. A gente, note, primeira profecia que a pessoa aponta para a gente já começa a chorar. A gente já diz, ai meu Deus, me ajuda. É verdade, Jesus. A gente sabia que o diabo também acerta a profecia? O diabo não acerta a profecia, o diabo adivinha. Ele sabe que você conversou com alguém, ele sabe que você falou em oração. Então ele chega e joga ali, você não pouco se importou para analisar a profecia, para buscar a fonte, e você aceita aquilo. Você não discerne, você não sabe qual é a fonte daquilo ali. Pode ter sido o diabo só para poder te matar. Veja que os profetas, diante de Acabe os 400, falou todos os 400 a mesma coisa. Coisas boas acerca de Acabe. Veja só Micaías disse, rapaz, eu vi uma reunião nos céus e Deus perguntou quem é que vai induzir você aí para a guerra para te matar.
E um espírito de mentira disse: Senhor, eu quero ir lá, deixa eu ir lá mentir na boca na boca dos profetas de Acabe. E o Senhor permitiu. Esses 400 aí tá falando coisa boa a seu respeito, é o diabo que tá usando eles, tá? É o espírito do capiroto, do encardido. Então, gente, é um dom que está escasso, discernir espíritos. Discernir espíritos. E não se engane, tá? Não se engane se daqui para frente você vê cada vez mais líderes que eu e você admira, pregadores com fama, né? Com grande fama, vindo à tona a sua vida promíscua por debaixo do que a outrora estava por debaixo do pano. Pessoas que bebem uísque, pessoas que chegam na igreja nos seus carros de luxo, param e só entram na hora da pregação. Pessoas que bebem uísque e quando a gente vai pagar a conta, vê lá. Gente, não se escandalize se você ver cada vez mais. Se você vê cada vez mais escândalos na obra de Deus. Pessoas que você outrora admirava escandalizando. Por quê? Isso é um sinal interno. As pessoas vão perder a fé na igreja. Isso porque isso é um sinal interno. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Veja, Jesus está perguntando, achará fé na terra? Então, a fé das pessoas na igreja, pelo fato de tantos escândalos, os crentes que admiram pessoas de fama, admiram personalidades, cultuam até personalidades em alguns casos extremos. Gente, as pessoas, quando surgir esses escândalos, vão se afastar da igreja, vão achar que as pessoas estão ali de mentira porque nunca tiveram a vida transformada, vão generalizar. Aí Jesus diz: quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Veja que pessoas cada vez mais. Eu posso citar alguns aqui, alguns nomes de algumas pessoas que tinham a aparência de piedade e faziam até trabalho social, mas pelo oculto escandalizaram o nome de Deus. Mas para esses, Jesus disse assim: melhor lhe seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao fundo do mar. Em outra passagem, o próprio Deus diz: se vocês correrem para o fundo do mar, a minha mão vos alcançará. Se vocês subirem aos céus, de lá eu os mandarei para baixo. Então, gente, sinais internos e externos da vinda de Jesus. Você com certeza ouviu muitos sinais externos. Guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, reino contra reino, sinais externos, fora. Mas internamente, Paulo diz: surgirão homens que darão grande trabalho e escândalo na obra de Deus. Por quê? Eles não vão vir de fora para cá. Eles surgirão do meio do rebanho, alcançarão posição de destaque e causarão grande prejuízo à obra de Deus. Tá? Então, gente, esse era o que eu queria compartilhar com vocês, né, acerca dos sinais internos, porque a gente sempre ouve falar dos sinais externos, mas sinais internos está cada vez mais notório, cada vez mais evidente. E eu e você deve estar preparado para a nossa fé não desfalecer por conta de tantos escândalos que a gente vê surgindo na obra de Deus, tá bom? Peço que, se você assistiu esse vídeo até esse momento, deixe aqui o seu comentário. Talvez eu deixei passar alguma coisa, talvez eu deixei aberto alguma coisa, que a gente abre um assunto e às vezes esquece de costurar por completo, deixa alguma coisa aberta. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha disso? Está correto? Sinais internos? Está bem notório para você também? Né? E não esquece de compartilhar, deixar o seu like, tá bom? É isso, eu vou estar tentando toda semana colocar aqui um vídeo. Espero que você tenha gostado e coopere aí com a gente, deixando seu like, compartilhando e deixando seu comentário, até sugestão de vídeo aqui também, né? Um assunto que você tem dúvida, que quer que a gente esclareça. A gente vai sempre estar tentando aqui resgatar um comentário e esclarecer o assunto, tá bom? Fiquem bem, que Deus abençoe.